O Homo sapiens vem de uma evolução biológica de 3 bilhões e meio de anos. Nós vivemos, conforme diz o futurista Alvin Toffler, as ondas da humanidade. A primeira grande onda durante muitos e muitos séculos foi a onda da agricultura, pelo período em que éramos errantes, nômades, tentando sobreviver, até o momento que entendemos como cultivar as sementes, a produzir, a escalar a produção agrícola, a armazenar e a comercializar, até o momento em que, 1800, um salto quântico é dado com a Revolução Industrial. E essa revolução muda tudo, muda inclusive a maneira como a gente lidava com o tempo, com as horas, com o passar do tempo. Afinal, agora, os apitos das fábricas era quem determinavam o nosso momento de chegada, de saída para casa. E isso trouxe também a possibilidade de uma enorme transformação de ideias e de criatividade em produtos, em máquinas, em equipamentos, também com todas as mazelas envolvidas aí. Lembremos de Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né, o condicionamento mental do apertar de um parafuso. Mas isso tudo passou, evoluiu muito e a escala produtiva industrial foi permitindo tudo que o homem precisava na sua visão utilitarista, nas suas funcionalidades para viver nesse mundo. Chegamos ao ponto ali nos anos 60, sobretudo, de um grande avanço que foi a era da informática. E não por acaso, embora fosse gigantesco o computador que colocou o homem na Lua, mas o fato é que essa imaginação, essa vontade de olhar para o alto, olhar para o céu e imaginar o que tem por lá, foi possível com a coragem, a ousadia característica do Homo sapiens. Fomos à Lua, conseguimos dar um grande salto para a humanidade, conforme disse o astronauta. E a partir daí, olhando de fora para dentro e vendo as inúmeras possibilidades, não paramos mais. Esse senso criativo, produtivo, essa necessidade de poder descobrir, a curiosidade de poder descobrir, fez a ciência se desenvolver ao ponto que a própria revolução genética nesse período se tornou incrível. Nós conseguimos mapear o DNA humano e com isso resolver uma série de problemas da existência biológica, ao mesmo tempo em que nós também conseguimos, agora no ano de 2020, com o prêmio Nobel para 2 cientistas, uma norte-americana e uma francesa, fazer a edição do DNA, ou seja, corrigir problemas de defeitos do DNA no nascimento das pessoas. E editando a parte defeituosa, devolver, por exemplo, a locomoção de pessoas prostradas em cama, a visão para muitas pessoas com seus problemas de córneas, e etc, e etc. E experimentamos hoje até alguns cuidados de biohackeamento e também algumas preocupações para onde alguns transhumanistas nos apontam, que é a própria necessidade de acompanhar a evolução da inteligência artificial, a evolução da robótica, que nos provoca um grande medo. Estamos diante de um novo cenário e de uma preocupação, que é o fato de termos que ouvir a necessidade de implantes neurais em nosso cérebro para poder sobreviver e competir diante de um mundo comandado por inteligência artificial cada vez mais veloz e cada vez mais avançada. A grande pergunta que se coloca é: estamos de fato evoluindo? Por que em paralelo, mesmo pilotando sondas a 400 milhões de quilômetros, ainda permitindo mais de 800 milhões de habitantes do planeta Terra passarem fome? Por que estamos com o nosso meio ambiente completamente vulnerável, com alteração climática nítida, fazendo com que a migração de pássaros e todo um conjunto gigantesco de sobreviventes da humanidade possa nesse momento se colocar em risco? Queremos que a inteligência artificial de alguma maneira proporcione o quê? Para quem? Como? Com que resultado? É com essas reflexões sobre a nossa verdadeira evolução que trago essa palestra e convido você, junto comigo, a pensar o poder da consciência na era digital. Namastec, vamos temperar a tecnologia com calor humano e trabalhar em favor da vida e não em detrimento dela. Eu sou Gilberto Lima Júnior, futurista, mas sobretudo humanista digital. Obrigado pela sua presença.